Sejam bem-vindos ao nosso curso Como as Democracias Morrem. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro capítulo, que tem exatamente o título A Grande Abdicação Republicana. Ok? O que seria esse título? Antes de continuar o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dêem um like, ativem o sininho para receber as nossas novidades e não esqueça de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. O terceiro capítulo que nós temos hoje, o terceiro capítulo do livro do Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, né? Para quem não sabe, é exatamente esse seguinte. Nós temos, no terceiro capítulo, a grande abdicação republicana. Neste capítulo, os autores, eles trabalham exatamente quais os motivos que levaram à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos na última eleição de 2016. Ele, nos capítulos anteriores, ele mostra exatamente como os Estados Unidos, principalmente o processo eleitoral, foi sofrendo alteração, e com essa alteração, o ponto negativo que eles destacam é que os Estados Unidos, com seus dois partidos, aí, o republicano e o democratas, eles vão ter um afrouxamento no que diz respeito ao processo eleitoral, que vai dar margem para o surgimento de outsiders, pessoas que não são exatamente diretamente de dentro da política e que podem, inclusive, ser um ditador, se tornar um ditador. Não estou dizendo, repito, que todo outsider é um ditador. Mas o que os autores destacam é que exatamente houve um afrouxamento no processo, no sistema eleitoral dos Estados Unidos, principalmente a partir do momento que vai permitir que as plenárias, por exemplo, elas sejam abertas. Então ele vai considerar que a democracia ela passa a ser ameaçada exatamente com a possibilidade do surgimento de teóricos, melhor dizendo, de políticos autoritários. Eu vou destacar aqui 4 pontos que os autores destacam aqui no quadro, onde eles falam exatamente os 4 principais indicadores de comportamento autoritário e que vão acontecer, esses 4 indicadores aí, eles vão acontecer de tal forma que vai permitir o surgimento de figuras como Donald Trump, que é um perigo para a democracia. Então, ele diz o seguinte, né? Na página 70. Quais os principais indicadores de comportamento autoritário? Nós temos a rejeição das regras democráticas do jogo, ou compromisso débil delas. Nesse ponto aqui, o que é que eles colocam? Nesse ponto aqui, da rejeição das regras democráticas do jogo, se destaca o seguinte: os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la. Esse é um motivo, isso é uma demonstração de uma figura autoritária. Sugere a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos. Direitos civis ou políticos básicos. Busca lançar a mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo. Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito. Por exemplo, o Trump, na última eleição de 2016, né, que ele foi eleito, ele já se colocava como questionador do processo eleitoral se ele não fosse eleito. Da mesma forma, aqui no Brasil, em 2018, a mesma estratégia utilizada por Jair Bolsonaro, né? Observe, se vocês for perceber exatamente nas redes sociais, ele colocava muito claro que não aceitaria as eleições se ele não ganhasse.
Isso é tipo de uma figura autoritária. A negação da legitimidade dos oponentes políticos é a segunda característica ou o segundo indicador de um comportamento autoritário. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Nessa parte aqui ele diz o seguinte: descreve seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente. Isso é uma coisa que o Trump utilizou muito, né, principalmente taxando de comunista, de socialista. E se você for verificar, Bolsonaro e seu grupo, a mesma coisa, né? Ou seja, deslegitima totalmente, inclusive ver como inimigo, que devem ser mortos. Ele defende, inclusive, a tortura aos presos políticos. Isso aí não sou eu exatamente que estou dizendo da minha cabecinha, tá? Tem vídeo, inclusive, aí, o Bolsonaro defendendo a tortura, inclusive na eleição do impeachment da Dilma, na votação do impeachment da Dilma, ele elogia um dos maiores torturadores da história do Brasil, que inclusive torturou a Dilma Rousseff, que foi exatamente o coronel Ustra. Afirma que seus rivais constituem uma ameaça existencial, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante. Então, esse mesmo discurso, que isso vem inclusive desde a década de 60, 70, que foi utilizado por Trump e também foi utilizado por Jair Bolsonaro e pelos seus seguidores. Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política. Inclusive, Bolsonaro e seu grupo, a extrema-direita, eles querem exatamente condenar de tal modo os partidos de esquerda como o PT e o PSOL, a ponto exatamente de proibir de sua existência, né? De cancelar, inclusive, o registro dos partidos. Então, a extrema-direita trabalha com isso. O Trump, nessa mesma perspectiva também, né, considerando como inimigo em potencial, da mesma forma nós temos aqui o Jair Bolsonaro. Sem fundamentação, sugere que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. Esse discurso de subversivo, de estrangeiro, isso é muito utilizado de maneira a aterrorizar a população, principalmente os mais incautos, né? Esse discurso é muito utilizado exatamente para construir um imaginário muito negativo, destruidor, para que a população se atemorize, aterrorize, de tal modo que vê naquele grupo ou naquele partido um grande inimigo. Podemos dizer, por exemplo, por que o Bolsonaro foi eleito? Ele não tinha condições nenhuma de ser eleito. Primeiro, pelo antipetismo que foi construído pela mídia tradicional. O antipetismo que foi muito forte, a ideia de corrupção levada de maneira muito forte para a figura do Partido dos Trabalhadores. Então, essa onda antipetista, por exemplo, anti-esquerda, ficou muito forte e o candidato Jair Bolsonaro se aproveitou muito disso. Principalmente porque exatamente o judiciário fez também a parte dele de impedir que Lula se tornasse um candidato elegível nas últimas eleições. Mas o que é importante dentro dessa perspectiva, essa temática aqui, é a seguinte: nessa segunda característica indicador de um autoritário, de um político autoritário, observe atentamente que essas estratégias que foram utilizadas por Trump, que já eram utilizadas já desde a perseguição aos socialistas, aos comunistas ainda nos anos 70, vamos ter isso de maneira muito forte, né? Porque a ideia é aterrorizar a sociedade. Terceiro indicador de um comportamento autoritário: tolerância ou encorajamento para a violência. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita. O Trump, ele encorajava isso também, como vamos ter
Por exemplo, já tem todos os indicadores de que o Jair Bolsonaro, a sua família, é envolvida com as milícias, né? Isso aí, inclusive, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, ele tem uma relação direta com os milicianos, inclusive chegar a ponto de elogiar, de fazer apologia aos milicianos, de condecorar os milicianos e está envolvido com as milícias, né? Ainda nesse terceiro indicador aqui, patrocinam ou estimulam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes. Então, observe que naquele processo eleitoral, eu já estou contextualizando para vocês perceberem bem. Da mesma forma que o Trump ele chegou a fazer isso, inclusive a alimentar o ódio, a pedir inclusive que os seus seguidores atacassem os seus oponentes, né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, quando ele utiliza aquela imagem simbólica lá de que vamos atacar, vamos metralhar a petralhada, aqui não é uma coisa inocente, né? O seu discurso foi muito forte em relação a isso e, além de ter uma força simbólica muito grande, o desejo dele deixa muito claro isso. Inclusive, quando chegou no último momento da sua candidatura, já perto das eleições, ele fez um vídeo exatamente apontando, dizendo que todos os esquerdistas, socialistas iriam para a Ponta da Praia, que é exatamente o local onde os presos políticos eram torturados, mortos, jogados lá. Então, há um encorajamento nesse processo. Se você perceber, por exemplo, como aconteceu a morte de um mestre de capoeira, exatamente por um eleitor do Bolsonaro, você vê exatamente que o Bolsonaro chegou exatamente quando foi perguntado sobre isso, ele disse que não tinha controle sobre isso. Quer dizer, estimula o ódio, a violência e não assume a responsabilidade, né? O próprio discurso do ódio que foi alimentado até hoje e não assume as responsabilidades. Endossam tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica. Por exemplo, se estava havendo perseguição dos seguidores do Bolsonaro aos seguidores do PT, por exemplo, da esquerda, por que ele não pedia exatamente para parar isso, mostrando que isso não vale a pena? Pelo contrário, ele estimulava isso, principalmente quando ele ignora os atos de violência. Mesmo diante de coisa tão grave, tão palpável, como foi a morte, o assassinato do mestre de capoeira Moa, do Catendê, durante o processo eleitoral, que ficou claro que foi um seguidor do Bolsonaro. Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. Então, o Trump nos Estados Unidos fez essa mesma coisa aí, né? Então, voltando à temática da grande abdicação republicana, nós temos ainda o quarto indicador de uma figura autoritária, do político autoritário. É a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia, né? Observe que o Trump ele condena a mídia, né? Ele só dá entrevistas para aqueles canais que defendem ele. A mesma coisa que o Jair Bolsonaro faz aqui, né? Por exemplo, só dá entrevista para a Record, que fez toda uma campanha para ele, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E usa o Twitter como a principal arma para atacar aqueles que ele considera seus inimigos. Nesse quarto indicador, diz o seguinte: nessa propensão a restringir liberdade civil de oponentes, inclusive a mídia. Apoiam leis ou políticas que restringem a liberdade civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringem protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas. Ou seja, isso é uma figura extremamente autoritária, né? Ameaçaram ou ameaçam tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou mídia. É uma maneira de perseguir.
elogiaram ou elogiam medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo. Então, elogiam medidas repressivas tomadas por outros governos, por exemplo, se você tem ideia. Na visita ao Paraguai, o Jair Bolsonaro elogiou o Alfredo Stroessner, que foi um grande ditador, né, um ditador que inclusive estuprava crianças, né, era pedófilo. Na visita ao Chile, inclusive o Onyx Lorenzoni, né, o seu ministro da Casa Civil, vai elogiar o que ele chamou de banho de sangue, que foi importante para o Chile, que isso envergonhou, inclusive, deu problema até entre direita e esquerda no Chile, né? Porque até mesmo os representantes de direita no Chile, eles não assumem assim descaradamente que foi importante o banho de sangue. Eles têm isso, né? Claro que eles acreditam nisso, mas do ponto de vista constitucional eles sabem que isso é errado, então eles se envergonham de colocar isso, né? Aí de repente você tem um ministro do Bolsonaro que vai elogiar exatamente todo o processo de desmantelamento da democracia com o banho de sangue que provocou o governo Pinochet em 1973. Bom, então nós temos muito claro, o Bolsonaro, ele se coloca exatamente, ou podemos dizer que ele tem todas as características de uma figura autoritária que não respeita a democracia. A análise que os autores de como a democracia faz sobre o Trump nos Estados Unidos, ele vai dizer que houve uma abdicação coletiva nos Estados Unidos que permitiu um processo eleitoral que possibilita que figuras autoritárias, como o Donald Trump, cheguem a ser eleito. O que é uma abdicação coletiva? É a transferência da autoridade para um líder que ameaça a democracia. Costuma emanar de duas fontes. A primeira é a crença equivocada de que uma figura autoritária pode ser controlada ou domesticada. Por exemplo, aquela ideia de não, mesmo que ele seja autoritário, existe a Constituição, existem as instituições para controlá-lo. Isso é um ledo engano, né? Já foi demonstrado, por exemplo, na Alemanha nazista, no período do Hitler, né? Que ele, como uma figura autoritária que apareceu ali, e que se acreditava exatamente que mesmo com a sua postura autoritária ia ser contido, né? Então, da mesma forma que se você trouxer para o momento atual político do Brasil, figuras como o Bolsonaro, né, se não tiver uma pressão forte das instituições e da sociedade, ele vai continuar sendo como autoritário e fazendo coisas cada vez piores, né? Por exemplo, você acha que um candidato, que um político, um presidente da República que elogia a tortura, esse representante político, ele tem alguma coisa a ver com democracia, com direito à vida, com direitos humanos, e respeitar as diferenças? Claro que não, né? Então, o que é que nós temos? Os analistas aqui da política nos Estados Unidos, principalmente do processo eleitoral, eles vão demonstrar que a eleição do Donald Trump constitui um grande perigo, né, para a sociedade, porque fere a democracia. Agora, eu quero colocar uma coisa interessante também aqui. Os autores, eles se mostram bastante constitucionalista, institucionalista, e acreditam na democracia. Agora, a gente pode fazer a seguinte análise também, né? Eles fazem a análise de que, por exemplo, os partidos políticos, aqueles que já organizavam a eleição nos Estados Unidos, até um certo momento, conseguia frear qualquer candidatura de algum político que se demonstrasse autoritário, antidemocrático. Inclusive, por exemplo, o Henry Ford, aquele mesmo do carro, né? Ele se demonstrou um político extremamente autoritário e foi impedido nas plenárias republicanas, ele foi impedido de se tornar
um candidato e um presidente da República nos Estados Unidos. Isso foi um passo importante. Os autores da obra Como as Democracias Morrem, eles vão dizer que quando há o afrouxamento, então essas figuras vão acontecendo, vão surgindo, e as pessoas, as instituições, os partidos vão vendo como uma coisa normal, e que não é absolutamente normal, não é normal você aceitar, por exemplo, como é que você acha que é normal um político que ele abertamente elogia a tortura e que ele abertamente se demonstra disposto a perseguir os seus opositores? Isso não é normal. Então, se as instituições veem isso como normal, se o povo vê isso como normal, os partidos veem isso como normal, então claro que isso vai passar. Então o Trump, ele se demonstrou também uma figura extremamente autoritária, a ponto de elogiar pessoas violentas que agrediam aqueles que não aceitavam o Trump. Ele chegou, inclusive, a oferecer advogados para proteger determinados seguidores dele que batiam nos seus opositores. Chegou a difamar a candidata Hillary Clinton várias vezes, chamando ela de criminosa, tudo isso, né? Então, isso não é normal. Então, democraticamente, por exemplo, é preciso que se dê um basta. Então, por exemplo, quando você tem uma figura como a Procuradora-Geral da República, que ela vai analisar exatamente o caso do Bolsonaro, que durante o comício pegou um tripé de microfone, por exemplo, e fez dele como se fosse uma arma, e dizendo que queria acabar com a petralhada, e a PGR, ela diz que isso é uma coisa normal. Então, o que é que está acontecendo? Ela está dando um aval para a violência, para o estímulo à violência, a ponto de ter acontecido o assassinato do capoeirista Boa do Catindê por um bolsonarista. E o Bolsonaro, mesmo sendo questionado sobre isso, ele vai ignorar totalmente, diz que ele não controla, né? Então ele se desresponsabiliza. Então a abdicação coletiva é exatamente quando você vê nitidamente a democracia morrendo por vários motivos, né? Várias expressões aí, e deixando com que isso aconteça. Por exemplo, a Lava Jato, ela poderia ser muito importante no combate à corrupção, né? Eu não sou contra a Lava Jato se ela atua de maneira constitucionalista, respeitando a Constituição, mas o que aconteceu? Por exemplo, as prisões coercitivas sem autorização, sem precisar, né? Como a prisão que teve do Lula, quando também ela vai utilizar da lei para perseguir aqueles que considera inimigo e vai proteger aqueles que considera amigo, né? Deixando bem claro, todos os políticos do PSDB foram protegidos, mesmo tendo várias indicações, né? Foram protegidos, enquanto que o Partido dos Trabalhadores foi demonizado, né? E a ponto de se ter a condenação do ex-presidente Lula sem ter as provas suficientes, inclusive não aceitar que ele use de todos os procedimentos possíveis até a última instância para comprovar sua inocência. Então, o que significa isso? Você está desmantelando a democracia. Por exemplo, nós podemos agora estar vibrando com a prisão do Temer. Inclusive o juiz que mandou prendê-lo disse que o Temer já há uns 40 anos pratica atos de corrupção, está envolvido em esquema de corrupção. Então por que não prendeu antes, por exemplo? Não fez um processo? Claro. Aí o que acontece? A prisão nesse momento do Temer, ela é inconstitucional. Ela desrespeita a Constituição. Assim como foi a prisão do ex-presidente Lula. Então, quando você tem candidatos, quando você tem políticos que se mostram claramente autoritários e você não usa os mecanismos institucionais para barrar, então você dá margem para o autoritarismo. Foi o que aconteceu com Donald Trump
e que chegou a ser eleito presidente da República e hoje é uma ameaça para o mundo, uma ameaça à democracia do mundo. E hoje, observe, você tem Trump e Bolsonaro assim juntinhos, defendendo exatamente todo tipo de ação autoritária. Então, é isso aí. Esse terceiro capítulo que nós trabalhamos resume exatamente sobre a abdicação coletiva, ok? Não esqueça de comentar, fazer seus comentários. Não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também divulgar e compartilhar os nossos vídeos. Até mais!